meio a tanta tecnologia, é cada vez mais comum ver a geração de jovens envolvida no universo dos games. As horas gastas em frente à tela da televisão e do computador são incontáveis, mas será que estes momentos de diversão também podem estar voltados para o aprendizado? Para muitos especialistas, o uso dos games pode trazer resultados positivos para o ensino e rendimento dos alunos. E no Pedagogia em Ação de hoje, você confere a aplicação desta ferramenta no meio educacional. Os games já vêm sendo incorporados à educação há bastante tempo, né? Inclusive jogos não videogames, jogos não digitais, por vários motivos, pela capacidade de interação, de colaboração que os games geram, pela a forma como os games trabalham com o erro, no sentido de que a pessoa erra para aprender, justamente para melhorar, para passar de fase. Então, a gente já tem, inclusive, vários cases hoje, não é apenas mais teoria, né? No Brasil, em escolas, em empresas, no ensino superior, para a utilização dos games para ensino e aprendizagem. Com tantas novidades que surgem no mercado dos games, adequar as disciplinas em sala de aula não é uma tarefa fácil. Por isso, em primeiro lugar, deve haver a pesquisa e o planejamento. Importante dizer que a gente não precisa, em educação, utilizar um game educacional, necessariamente. A gente pode usar um game comercial. Tem muitos casos interessantes de pesquisadores, professores que exploraram, por exemplo, em história, games como Civilization, Age of Empires, utilizar esses games no ensino de história. É claro que um game comercial, ele não tem necessariamente objetivos de aprendizagem, ele, no caso de história, por exemplo, ele nem reproduz a história fidedignamente. Então o professor precisa completar, mas no game educacional também. A ideia é que o professor complemente o trabalho. O game não é o professor. O game é uma ferramenta que o professor pode utilizar, comercial ou não, para depois ele complementar o estudo. Primeiro que os jogos hoje, para crianças e adolescentes, têm que ter a linguagem das crianças e dos adolescentes. O grande problema dos jogos educacionais, por exemplo, eu não gosto de chamar de jogos educacionais, eu gosto de chamar de jogos que educam. É que eles têm uma linguagem que é feita pelos educadores. Muitos educadores, erroneamente, trabalham com linguagens que são similares a eles e não falam com a linguagem do jovem. Então, um jogo hoje, para ter uma pegada legal, ele tem que estar dentro do contexto do jovem. Tem que ser um jogo que ele já tenha jogado, trabalhar alguma coisa que ele conheça. Por exemplo, agora a gente está na febre do Pokémon GO. Se você fizesse um jogo parecido, a molecada ia jogar, a galera ia jogar. Então, o jogo tem que estar muito antenado com o que o jovem está vivendo. O jovem hoje ele é muito digital, ele é um cara que está integrado, conectado 24 horas por dia. Então o jogo tem que ter essa visão, você não pode fazer uma coisa que fuja dessa realidade, senão está morto, não dá certo, não funciona. Orientações para a escolha, acho que partiria do professor, do próprio projeto pedagógico, do currículo da disciplina, para você poder ver que tipo de game seria adequado àquela disciplina, àquela atividade. O problema é que é muito difícil escolher, porque tem muitas opções já hoje, né? A gente tem opções comerciais ou pedagógicas, muitas opções, como qualquer objeto de aprendizagem. Então, o trabalho não é nem o fato de você ter um critério, de você achar alguma coisa adequada para a sua disciplina, mas o fato de você ter uma opção muito grande de escolha, e aí tem um trabalho meio de filtrar, lá, de pedir indicações, de pesquisar outros cases que já tenham utilizado. Só você tem que jogar. Tá, tem que jogar, tem que conhecer os jogos que estão aí no mercado. A geração de muita gente ainda é banco imobiliário, jogo da vida, essas coisas. Mas tem tantos jogos hoje modernos no mercado que de uns 4 anos para cá o Brasil começou a nacionalizar muitos jogos bacanas vindos lá de fora. Tem jogo que sai lá fora que já sai aqui no Brasil, né? Então ele procurar conhecer esses jogos e o que ele pode aproveitar desses jogos para o seu dia a dia. Os jogos de PC, console, os próprios jogos de tabuleiro. Ele conhecendo tudo isso, tendo o que a gente chama de ludografia, né? O cara consegue pegar alguma coisa e adaptar dentro de sala de aula. O educador vai ficar muito surpreso, que ele vai ver que tem muita coisa que ele pode usar, como eu falei, como gancho, tá? Para trabalhar suas competências. Além de aumentar a produtividade e promover o trabalho em equipe, muitos professores têm feito avaliações de acordo com a interação dos alunos nos jogos. Primeiro, a boa prática dos games educacionais contemporâneos pressupõe que você tenha um módulo de avaliação nos games, inclusive um módulo para o professor saber o que está sendo avaliado, saber como ele vai lidar com as informações que ele vai receber pela avaliação. Agora, a gente pode sair dos games educacionais ou mesmo
pensar em exemplos de games educacionais que não tenham módulos de avaliação. O professor pode avaliar de diferentes maneiras. Por exemplo, se o grupo ou se o aluno cumpriu aquela atividade muito rapidamente, passou de fase mais rápido ou não, onde ele teve atividades. Muitos games permitem que o professor veja, por exemplo, quanto tempo a pessoa levou em tal atividade para passar de fase, que fase ela teve mais dificuldade, quantas vezes ela errou. E aí você tem elementos que servem para avaliação. É importante lembrar que os games são ferramentas que auxiliam na construção de um ensino mais dinâmico. A possibilidade de lecionar uma disciplina inteira através deste método ainda é distante. Eu acho que os jogos trabalham como elemento de apoio à disciplina. Hoje eu vejo muito o game como sendo uma ferramenta que vai te auxiliar dentro dessa disciplina. Você pode usar o jogo como um catalisador da disciplina, ou seja, você tem lá a tua matéria, usa o jogo para trabalhar essa matéria e você pode criar outras dinâmicas no final baseadas nele. Tem um caso muito famoso, que é o da Florida Virtual School, que criou uma disciplina de história americana e a disciplina toda era um game. Mas mais do que isso, que a disciplina era um game, o game era o ambiente virtual de aprendizagem. Não é que você tinha um game, por exemplo, o Moodle, o Blackboard separado. O ambiente já era o game, o ambiente já tinha avaliação, o game já dava para o professor parâmetros para avaliação. Então é possível você fazer outros experimentos desse tipo. Não me parece ser a tendência, não me parece ser inclusive a boa prática mais interessante, porque a gente tem que encarar o game como uma ferramenta a mais. Quer dizer, isso pode ter sentido em uma situação, agora em outra você pode querer jogar um game apenas um pouquinho, em outra você quer jogar um game vinculado com uma rede social. Então você pode misturar o game com outras ferramentas e aí você está talvez utilizando mais alternativas, mais variantes aí de tecnologia, né? No Pedagogia em Ação de hoje, você conferiu mais uma maneira de tornar o aprendizado dinâmico e divertido com o uso dos games. Para tirar dúvidas e conferir outros programas, acesse o nosso site uva.br/tvuva. E não esqueça de ficar por dentro das nossas redes sociais. Até a próxima!